Porque é onde tá toda a parada. Por isso que eu amo comparar tudo com o basquete, cara. E você vai ver aqui, você vai sair apaixonada pelo basquete quando acabar esse podcast, com a graça de Deus. Você vai ver. Porque o basquete é o seguinte: o basquete ele é o jogo da vida. Ele é o jogo da vida. Tudo que você passa dentro da quadra de basquete, tudo que acontece ali, é exatamente o que acontece na vida. E com as chaves para você já sair. Então, o basquete, assim como o basquete como na vida, é um jogo de erros. Não é um jogo de acerto. Todo mundo acha que é um jogo de acerto, mas não é. Porque a única certeza que você tem na quadra de basquete é que você vai errar. Não tem como. Você pega o Stephen Curry, que é o melhor arremessador de todos os tempos. Sabe, arremessando de 3, ele vai meter 5 de 10. 5 bolas ele vai errar garantido. Então é a maneira como você vai superando, né? A, a maneira como você supera essas adversidades, os erros, que faz você crescer. Mas o ponto-chave da história que você está falando aí, que é o seguinte: é expor a criança ao maior nível de experiências possíveis que ela possa ter. Isso faz toda a diferença. Isso mudou minha vida completamente. Circular em todos os, sabe, os lados, ser exposto a todas as coisas. Por isso que colocar a criança para praticar esporte faz toda a diferença. Porque quando a galera entender que o esporte, ele. O esporte no Brasil é o seguinte: o pessoal acha que o esporte é hobby. E o esporte é a educação. Ele é o complemento da educação. As situações que você vai passar ali não tem como você reproduzir dentro da sua casa. Por mais estruturada que a sua casa seja, por tudo que você tenha, não tem como você reproduzir. Quantas pessoas aqui agora, ainda mais a nossa geração, quantas pessoas não são filho único? Então é Sim. tudo pra ele, é tudo Os pra ela, amigos, o atenção contato, totada, né? sabe? Então, dentro do esporte, você tem um contato com todo mundo. Todo mundo. Então eu lido com milionário, eu lido com maloqueiro, eu lido com gay, eu lido com uma pessoa, sabe, que é totalmente indisciplinada. E você vai tendo, e através dessa troca, dessa convivência, você vai aprendendo e formando a sua personalidade baseado no que cada um tem, Ô, Ninja, e né? assim, É é, muito louco, mano. é muito louco. E assim, Ah, não sei quantos anos você tem. eu agora tô com 730. Sou um Só de vampirão zica. experiência. O quê? E eu sou Benjamin Button, Olha lá, André. hein, gente, que se Eu tiver... vou ficando Benjamin Button. mais jovem, mais sensacional, mais espetacular. Eu tô Eu com também 42. quero viver, eu quero pegar essa fórmula aí do esporte que vive 700 anos. Venha. Eu tenho 37, eu acho que você é mais novo que eu. Não, eu tenho 42. 42, bom, estamos Sim. próximos. Tamo. Eu cresci jogando futebol na rua, eu cresci jogando basquete, apesar que não era muito bom, mas jogava. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando a gente era criança, a gente andava de bicicleta, a gente jogava taco na rua. Lembra do taco que a gente rebatia na rua? Você lembra? Eu sou tricampeão universal de taco. Então, É, cara. Porra. e, pô, a gente cresceu na rua fazendo esporte. Hoje em dia, a Ah. criançada tá muito no game, tá muito no computador. O que você acha que tá acontecendo? E fazendo até um comparativo entre a velha geração e a nova geração que tá É porque aparecendo. nós somos muito privilegiados, né? André, você tá aqui, a Carol tá aqui também, porque assim, o que eu falo pra galera, nós pegamos o melhor dos dois mundos, cara. A gente pegou o mundo sem essa tecnologia e com a tecnologia. O melhor dos dois mundos, essa convivência de rua, essa parada, nossa, aquela coisa. Pra você conhecer uma menina, você tinha, nossa senhora, você tinha que ser muito valente. Tem que mandar cartinha na Você escola. tinha que ir lá, e quando você fazia uma ligação, era um telefone só na casa pra todo mundo. E você ligava e rezava pro pai dela não atender. Não é igual o Instagram. Vai Ô, Pra lá sua você mãe. é louco? Você já sabe quem é a menina antes de você. no directinho. A mãe O escutava quê? na linha, lembra que a mãe escutava na É. linha a conversa dos filhos? Então, assim, você tinha que se virar. Então, assim, os pais não sabiam onde estavam os filhos, né? Você saía de casa, mãe, tô na rua. Você tá literalmente na rua, né? Então, assim, a gente teve essa criação e hoje, comparando com essa geração, eu vou te falar, André, hoje eu agradeço a Deus, porque agora nós temos um trabalho, Sim, que é fazer esporte pra galera. sim. Mostrar pra galera a importância dessa parada, porque quando eu fui pros Estados Unidos eu conheci tudo aquilo, mas eu já fui criado no esporte aqui no Brasil, sabe? Não me entenda errado, tem muita gente que dedicou e dedica a vida pro esporte e faz um trabalho espetacular, Sim, com certeza. sabe? Eu sou fruto de um deles, né? Eu passei na mão de muita gente espetacular em vários esportes, que eu pratiquei muito esporte. Meus pais foram muito
inteligentes nessa parte. Porque é o que eu falo, gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Concordo. Você tá ocupado, É o que verdade. você vai fazer? É Sabe? aquela velha frase, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Completamente. E quando você tá no esporte, você tá praticando, porque isso, sabe? Imagina, eu ponho esse contexto, agora a gente tá falando do jovem, mas ele serve para todos, né? Mas o jovem, aí você saiu da aula, eu tenho treino. E no esporte, é essa parte que assim, ó, eu gosto de usar as comparações para o pessoal entender, ainda mais quando a gente está conversando com um público diferente. Então vamos lá. Você pega um delinquente, um cara que não respeita absolutamente nada, uma menina que não tá nem aí para nada. Você coloca ela dentro do esporte. Vamos usar o basquete como referência, né? Mas isso serve para o esporte. Mas o basquete, para puxar sardinha sempre para o nosso lado, porque é maravilhoso e o pessoal não vai se arrepender. Bola fora é fora. Sim. Cesta é cesta. Então, querendo ou não, inconscientemente, essa pessoa já começou a seguir regras. Ela já começou a se enquadrar. Sim. Inconscientemente. E essas coisas que o esporte começa a fazer para as pessoas. Um grande exemplo que eu uso, cara, e isso a gente vai ver cada vez mais. Claro que hoje a gente teve a pandemia, que mudou o planeta inteiro e tudo mais, mas eu gosto sempre de usar o exemplo da água. Eu pego a água e eu faço o seguinte. Vamos dizer que a gente tem essa garrafa aqui para todos nós. E a gente está jogando na quadra, tá no sol, tá daquele jeito, verãozão brasileiro pegando fogo e nós estamos jogando. Nós só temos isso. Se eu pegar essa água agora, fizer assim, André, olha aqui. Quer um gole aí? Você vai falar o quê? Não quero, obrigado. Não quer. Obrigado. Espera a gente estar correndo 10 minutos embaixo do sol. Um absurdo, aquele calor. E aí é onde eu falo que vira um cálice sagrado. Você esquece todos esses seus tipos de preconceito, tudo que você está passando. E aí o preto passa para o branco, que passa para o rico, que passa para o pobre, que passa para o gay. Que passa. E todo mundo, você começa ali aprendendo já a dividir. E de cara, vamos dizer, sempre tem e sempre terá personalidades diferentes, graças a Deus. Um moleque que vai beber isso aqui tudo. E foda-se, André. Tô nem aí pra Carol. Vocês se viram. Então ali, quando você tem um educador, um cara bacana, um cara zica comandando a parada, eu já identifiquei uma característica que a gente precisa trabalhar nele. Sim. Ele é egoísta. Pra caramba. Então todo mundo já fica atento. E é lindo como acontece no esporte, que a própria galera começa já a cobrar e a massacrar. Começa a espremer. Então ele vai tendo que fazer essas coisas contra a vontade dele. Criar hábitos que Criar às vezes, né, ter hábitos. disciplina. Isso, porque, vamos dizer, em casa, muitas vezes você é um filho único, é tudo pra você. Sim. Só que na rua, sendo roeiro, não é bem Isso, assim, e né? você for criado num outro ambiente também, que nem é... Ah, eu sou melhor que você. Exatamente. No esporte, não. E você tem que jogar. Você tem que aprender o que é uma equipe, no caso, Aprender o que é né? uma Até equipe. pro trabalho isso é importante, Pra né? tudo. Então você vê como você relaciona o que acontece na quadra com qualquer tipo de trabalho. Exatamente. E aí eu tenho que trabalhar com pessoas que eu não gosto pra atingir o mesmo objetivo. E se você quiser jogar sozinho, você não vai ganhar nada. É. Ou seja, se você não jogar em equipe, você não vai ser campeão do... Você Isso. não vai levar o troféu pra casa. Então E você o aprende basquete, isso. o que eu amo é o seguinte, porque o basquete ele é o esporte coletivo mais individual do mundo. Exatamente como é a vida. Nós estamos todos vivendo numa sociedade, só que a caminhada é individual. Uhum. Sim. E no basquete, assim, eu uso esse exemplo, que é o seguinte. Quando você está lidando com... Porque, assim, o Brasil, e eu gosto de enfatizar isso 1000 vezes, não estou jamais criticando futebol, mas é a nossa herança. É o que nós temos de referência. A cultura brasileira é como nós fomos criados. Então, nós ficamos com a herança. Principalmente de hábitos viciosos, sabe? Dos hábitos ruins que vieram com isso. Então, a parada que eu digo é o seguinte. Então, eu gosto de usar o futebol porque o brasileiro consegue relacionar com tudo que a gente está conversando. Então, quando você vê o futebol, não é o Neymar contra o Cristiano Ronaldo. Ah, eles vão jogar hoje um contra o outro.
Vão, mas não vão. Um não marca o outro. Se eles se encontrarem umas 10 vezes em campo, é muito. De se encontrar um contato mínimo. É No um time basquete, todo, né? no basquete, é o LeBron James contra o Kevin Durant. Sou eu contra você, André. É São Paulo contra o Rio de Janeiro, é o que for. Mas é o Ninja contra o André. E agora eu ataco. E eu E defendo. agora você defende. Agora é sua vez. E eu te paro. O combate é individual. E no final do jogo nós vamos saber quem é o melhor. Exatamente. Então, a melhora do indivíduo melhora o grupo. Sim, com certeza. Quanto melhor marcador você ficar, passador você ficar, chutador você ficar, melhor o seu time fica. Com certeza. Então, põe isso no contexto nosso aqui da sociedade. Quanto melhor eu for um ser humano, todo mundo ganha.